Amém. Graças a Deus. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneçam em nós, nos guiando, nos orientando na vida, para que juntos possamos estar sempre crescendo na graça, no conhecimento do Senhor, até o dia quando nós estaremos na nossa casa, a casa do Pai, para juntos vivermos com Ele eternamente. Nós estamos aqui na manhã desta quarta-feira para termos esse momento de reflexão e nós estamos pensando a respeito da pessoa do Espírito Santo, para que a nossa compreensão da atuação do Espírito Santo dentro desse plano eterno de Deus, desse projeto de Deus, de como Ele opera e aplica em nós toda essa vontade bendita de nosso Pai, para que nós possamos compreender de fato como se dá essa relação nossa com o Espírito Santo. E o que nós estamos procurando desfazer, talvez desfazer, é individualizar as pessoas da Trindade como sendo apenas canais únicos e individuais mesmo dessa relação. Então nós nos relacionamos com Deus, e Deus se relaciona conosco. E Deus é Pai, é Filho, é Espírito Santo. Então nós temos três pessoas em um Deus. Há um Deus, três pessoas. E essa realidade que transcende a nossa capacidade de pensar, de raciocinar, se relaciona conosco nessa sua realidade, nessa sua dimensão triuna. Então, quando nós falamos do Espírito Santo, nós estamos falando de Deus. Quando nós falamos do Filho, Jesus Cristo, estamos falando de Deus. Quando nós falamos do Pai, estamos falando de Deus. E as nossas orações, elas se dão sempre ao Pai em nome do Senhor Jesus, mediante o Espírito Santo. Então isso acontece naturalmente por ser o plano de Deus. É o plano, é assim que funciona. Então toda vez que nós oramos, nós dizemos, Pai, em nome de Jesus, eu estou aqui. Nós nem mencionamos a pessoa do Espírito, mas quem está nos levando à oração, a essa conversa com o Pai, é o Espírito Santo. Então essa ação triuna acontecendo na relação o tempo todo, mesmo que nós não tenhamos no momento consciência dessas três pessoas. O que é importante compreender é que é uma ação de Deus, é um mover de Deus em nosso favor. Então nós temos a eternidade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E é na eternidade que Deus constrói o seu plano criador. Então, lá na eternidade, Pai, Filho e Espírito Santo escolhe a criação do universo com tudo que há nesse universo. E a execução dessa vontade, ela é feita pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Mas existe toda uma ordem estabelecida. Então toda a criação ela vai ser feita na segunda pessoa, Cristo. Tudo é criado em Cristo, tudo é criado por Cristo, tudo é criado para Cristo. Então o plano de Deus determina que a execução de todo esse plano se dará através da pessoa de Jesus Cristo, ou a segunda pessoa da Trindade. Mas não independente. Tudo será feito nessa relação Pai e Espírito Santo. Então não se desligam. Então o Senhor está atuando, o Pai está atuando e o Filho, aliás, o Espírito Santo está atuando. Então é uma ação, é um trabalhar de Deus. Quando Jesus disse, meu Pai trabalha, eu trabalho também, e sem cometer nenhuma heresia, a gente pode dizer, e o Espírito Santo trabalha também. Então, Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando nesse seu projeto. Nossa, não é nosso projeto, não é nosso plano, não é nosso desígnio, mas é o desígnio de Deus, plano de Deus, projeto de Deus.
Então, Deus Pai, Filho e Espírito Santo estão trabalhando nesse seu projeto. Então, nós estamos existindo dentro desse plano, e esse plano está sendo executado agora, neste momento. Nós estamos dentro do processo de execução, e Deus vai concluir isso lá no seu final, quando tudo estiver convergido em Cristo, consumado ou conformado em Cristo, com Cristo, para que Deus seja absolutamente supremo, tudo em todos, como ensina o apóstolo Paulo. Então, nós estamos pensando o Espírito Santo dentro dessa relação trinitária, nessa construção de um projeto que culminará na conformação de todas as coisas com Cristo, e quando o Pai se revelará tudo em todo. Então é um caminhar, nós estamos no caminho. E nesse projeto de Deus, que começa com a criação, no princípio criou Deus os céus e a terra, depois Deus cria o homem, os animais, as plantas, tudo, e cria o homem à sua imagem e semelhança, vem o pecado, isso tudo é previsto por Deus, nada disso está acontecendo aleatoriamente, está tudo dentro dessa visão divina. E na execução desse plano, a encarnação do Verbo já era prevista. Então, quando João diz, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele está falando dessa realidade anterior. Note, a realidade antes da criação. Antes da criação, o Verbo, o Pai e o Espírito Santo. E aí no verso 14 ele vai dizer, e o Verbo, este Verbo da eternidade, que é Deus, que está com Deus, se faz carne. Se fez carne, ele se fez carne. Então, se fazer ali é o ato de assumir para si a humanidade. Então, quando João diz que ele se fez carne, ele se vestiu de humanidade. Então, o Verbo divino, Paulo vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O Verbo divino, o Verbo eterno, o Verbo Deus, se veste de humanidade. Ele se veste de humanidade. Agora ele se manifesta no tempo, na história, como um ser humano. Então João diz, ele se faz carne e habita conosco. Então ele vai habitar com os homens. Esse habitar significa viver com os homens na mesma condição dos homens. Então Jesus Cristo, o Verbo divino encarnado, vai viver a sua humanidade na mesma realidade dos humanos. Então, ele vai respirar o ar que nós respiramos, vai comer a comida que comemos, beber a água que bebemos, ele vai ter que dormir, e sim, andar de um lado para outro, ele não pode estar em todo lugar ao mesmo tempo. Ele vai viver essa humanidade inteiramente. Então é uma etapa do plano que ele está cumprindo. Depois de 30 anos, 33 anos mais ou menos, ele se dá, né, como ser humano. Ele se dá como ser humano, divino ser humano, como preço da redenção de toda a humanidade. Né? Então ele redime a humanidade toda através da doação de si mesmo. Né? E assim que ele faz isso, ele entrega o seu espírito ao Pai. 3 dias depois ele é ressuscitado. E Paulo vai dizer para nós que essa ressurreição se dá mediante o Espírito Santo. Claro que ela se dá mediante o Pai e mediante o próprio Filho, que ele vai usar depois em outros textos as mesmas coisas. Mas em Romanos capítulo 1, verso 2, 3, 4, ele vai dizer que a ressurreição se dá pelo Espírito e note, isso é muito importante, e na ressurreição que Jesus Cristo será declarado Filho de Deus em poder e glória. Então agora ele é ressuscitado, ele é o segundo homem, e ele assume uma nova realidade dentro desse projeto, desse plano de Deus, voltando para o céu, e Pedro vai dizer no seu discurso em Atos 3,
convém que ele fique lá, né? Ele precisa ficar lá até, veja, até, não é para sempre, mas até que chegue o momento de restaurar todas as coisas conforme Deus já anunciou através dos profetas. Então veja que Deus está seguindo um cronograma, né? Então ele planejou a criação, começou a executar a criação apareceu do nada, está aí, e as coisas vão acontecendo, mas Deus não está alheio a essa criação, Ele está trabalhando nela, através dela, com ela, para o final que Ele planejou. Teologia de Teilhard de Chardin, por exemplo, aquilo que ele ensina como ponto ômega, né? Que ele vai colocar o Cristo nessa base, nesse princípio, e o Cristo como motor que vai fazer todo esse processo acontecer até o último momento. Então, uma teologia que a própria Igreja Católica, ele era um jesuíta, padre jesuíta, a Igreja Católica o condenou, o proibiu de ensinar isso, mas é uma teologia muito boa hoje. No Vaticano II ela reapareceu e criou força. Hoje ela está sendo novamente criticada, mas está aí, hoje já não se esconde mais. E quando Jesus Cristo ressuscita, ascende ao céu, volta ao céu, e aí um momento inicial da sua ida para o céu é a formação da igreja que ele já havia anunciado. E eu edificarei a minha igreja. Edificarei, nota que ele coloca no futuro, edificarei minha igreja, minha igreja. Então veja que ele está separando duas coisas, porque ele anunciou o reino de Deus o tempo todo. O reino de Deus está vindo, o reino de Deus já chegou, o reino de Deus está próximo, o reino de Deus... Mas de repente ele para e diz, eu vou edificar a minha igreja. Então deixa de falar da Basileia, reino, para falar da eclesia, igreja, né? Que é uma nova realidade dentro do plano de Deus. Então a igreja ela vai acontecer na sequência da ressurreição e ascensão do Senhor, e ela também terá um tempo de construção. Paulo diz, quando a plenitude do gentio houver entrado, Deus retomará novamente o seu trabalho com os judeus, principalmente, para terminar o que começou lá com Abraão. E a igreja ela vai ser construída, né, edificada em Cristo, por Cristo, para Cristo, mas através do Espírito Santo. Então é o Espírito Santo que vai edificar a igreja, a noiva de Cristo, a esposa de Cristo, para que no dia da consumação dessa edificação, apresentá-la ao Cristo, quando o Apocalipse 19 nos ensina a respeito do casamento. Então, haverá o casamento de Cristo com a sua esposa, ou a igreja. Então, agora a igreja é noiva, Paulo trabalha muito bem isso, né? Agora a igreja é noiva, se preparando, sendo edificada, e no dia que ela estiver pronta, ela passará a ser esposa. Então a igreja é a esposa de Cristo. Então a igreja ela ocupará, veja, a igreja ocupará no reino de Deus uma posição diferenciada, né? Ela não se confundirá com Israel nem com qualquer outra nação. Ela terá o seu lugar no reino de Cristo, com Cristo, nessa relação, aqui metaforicamente falando, de esposa. Quer dizer, é uma relação muito mais íntima. Então, na eternidade, no reino de Deus, nós vamos ter Pai, Filho, Espírito Santo e igreja. Não é que a igreja se divinizará, será divina, será Deus, não. Ela continuará sendo um corpo formado por seres humanos, mas elevada a uma condição tal que a permitirá viver nessa relação da intimidade da Trindade para sempre. Então a igreja ela vai se diferenciando de todas as demais criações. Tiago, quando escreve a sua carta, ele vai dizer, a igreja
ela é as primícias da criação de Deus, as primícias. O que são as primícias? O que é as primícias? Primícia é aquela porção, vamos pensar aqui lá na colheita, simbolizada no Antigo Testamento. Os judeus plantavam trigo, e chegava o tempo de colher o trigo, o primeiro feixe colhido era levado para Deus. O primeiro feixe eles levavam e entregavam para Deus. E esse feixe, ele representava a consagração de toda a colheita. Então, o feixe colhido para dar a Deus, através dele, toda a colheita era abençoada, consagrada e liberada para o uso do próprio povo judeu. Então, a igreja é como se fosse aquele feixe, ela será apresentada a Deus e nela toda a criação será abençoada e pronta para realizar aquilo que é o plano de Deus. Então veja que é uma construção fantástica, maravilhosa dentro desse plano. E quem está fazendo isso hoje é o Espírito Santo. Então nós estamos pensando aqui nas nossas reflexões a respeito dessa realidade. E nós já usamos o capítulo 14 do Evangelho segundo João, quando Jesus Cristo diz: eu rogarei o Pai, e Ele vos dará um outro Consolador. E nós já vimos que nessa fala do Senhor, nós vamos encontrar um eu, Jesus, um tu, o Pai, a quem Ele roga, e um Ele, aquele que virá, o Consolador. Então nós temos um eu, um tu e um Ele. São três pessoas distintas. Então não dá para negar isso. Claro que a Bíblia, o Novo Testamento, não se preocupa em nos explicar isso. Não há nenhuma preocupação do Senhor Jesus, dos apóstolos, em querer entender, em mostrar os detalhes do que isso significa. Apenas apresenta como realidade. E nós cremos nessa realidade. A tentativa de querer conhecer a realidade de cada pessoa, a função de cada pessoa, etc., vai se dar bem mais tarde, né? Quando os filósofos gregos se convertem ao cristianismo, então eles não se contentam, porque são pessoas que gostam de pensar de acordo com a cultura deles, né? O pensamento grego, inclusive. Então eles querem explicação, eles querem razão para aquilo. E aí começa todo um trabalho filosófico dentro do cristianismo. E essa filosofia vai criar termos, palavras que não existiam para aplicar a pessoa do Pai. Pessoa, por exemplo, é uma palavra criada para essa finalidade. Tertuliana, que vai, na virada do 2º para o 3º século, criar esta palavra, não só a palavra pessoa, mas também a palavra Trindade. Então é Tertuliano que cunha esse termo, Trindade. E a partir daí, já há quase 2000 anos, permanece. Nós falamos Trindade o tempo todo. Ele falou criou mais de 90 palavras que estão aí dentro da teologia. Então esses filósofos vão começar a pensar Deus, pessoa. Mas o que é pessoa? Deus, substância. O que é substância? Deus, essência. O que é essência? Deus, natureza. O que é natureza? Então eles vão procurar compreender esses detalhes. Mas se você for para a Bíblia não se preocupa com isso. Ela apenas apresenta. Jesus diz: vocês vão pregar o Evangelho ao mundo inteiro, vão fazer discípulos em todas as nações e vão batizar esses discípulos em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar aquilo que eu já ensinei para vocês. E aí o Senhor Jesus não falou: olha, o Pai é a pessoa assim, a substância dele é essa, a essência é aquilo, de uma... Não, faz isso só. Não precisa saber o que é. Deus está fora dessa questão. Mas a filosofia quis saber. Então aí vai se construir toda uma teologia, e aí busca na filosofia de Platão, de Aristóteles, mais tarde de Plotino, né? E aí nós vamos ter a teologia que temos hoje. Então, se ouvir um teólogo falar sobre Trindade, sobre Cristologia, sobre Espírito Santo, então você vai ver vários termos, várias palavras que eles aplicam para
decifrar, discernir essas realidades. Mas são criações, né? Ninguém garante que esses termos criados de fato correspondem à realidade. O verbo se fez carne, mas como é isso? Aí inventaram a união hipostática, né? Mas como se dá isso? Veja, o verbo se fez carne, se vestiu de humanidade. Para nós isso basta. Mas se eu quiser entender isso, eu vou ter que procurar palavras, termos dentro da filosofia. Aí eu sou obrigado a ir para Platão, para Sócrates, para Plotino. Foi o que fizeram muito diretamente Agostinho e Tomás de Aquino. Então Agostinho pega toda a teoria filosófica dos neoplatônicos, principalmente de Plotino, depois vai até Platão e transforma todos aqueles pensamentos em teologia. Então ele diz que o verbo, que no princípio era o verbo, que o verbo era Deus, que o verbo estava com Deus, isso eu já lia nos platônicos. Isso não era nenhuma novidade para mim, porque nos platônicos isso eu já sabia. Agora, quando diz que o verbo se fez carne, aí já não batia. Então eu ridicularizava minha mãe, Helena, mãe dele, e era cristã. Eu zombava da minha mãe, porque eu dizia para ela, como que pode o verbo, o logos divino, se fazer carne? Absurdo, não tem sentido. E por isso ele não achava o cristianismo como uma coisa interessante. Ele diz até que um dia, olha a expressão dele é muito boa, né? Até que um dia eu li João 14 com os olhos do meu coração. Quando os olhos do meu coração se abriram, eu vi. Eu vi que o verbo realmente se fez carne, aí eu criei. Então veja, e aí ele desenvolve toda a sua doutrina da iluminação, né? Então é preciso que haja uma iluminação para compreendermos a revelação. A revelação é o que está na Bíblia. Tudo que nós lemos na Bíblia é a revelação de Deus, né? Está ali testemunhada nos livros sagrados. Agora, para nós entendermos o que está escrito na revelação, temos que ter a iluminação. O Espírito de Deus é que vai fazer essa iluminação. Então, quando o Espírito de Deus nos ilumina, nós enxergamos, nós vemos. Vemos vendo, né? Que é uma coisa muito importante, né? Vendo. Aí a gente vê de fato. E aí não tem mais dúvida. Mas quem faz isso? É o Espírito Santo. Então aí nós temos os concílios de Nicéia, Constantinopla e outros, que define cristologia, pneumatologia e trindade. E aí fica o que nós temos até hoje, já por 1500 anos. Mas pensemos isso. Então João vai dizer, no capítulo 14, eu rogarei ao Pai, eu, Jesus, falando com eles, junto com eles, o Pai, o tu, o outro, que vai me ouvir, vai enviar. Quem que ele vai enviar? Vai enviar um outro, o ele, que é da mesma substância, da mesma natureza, da mesma substância, da mesma essência, que é o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele vai estar com vocês, e mais que isso, ele vai estar em vocês. Nós temos manuscritos que diferem um pouco ali. Alguns colocam isso no presente, outros colocam no futuro. Alguns dizem o Espírito Santo que estará, e alguns dizem o Espírito Santo que está. Mas não faz diferença. Então, isso nós vimos no capítulo 14. E aqui no capítulo 15, eu queria ler o verso 26, para dar sequência, e a gente retomar isso, para entender o capítulo 15. Então, no verso 26 desse capítulo, vai ser quase que a repetição do capítulo 14. Então, o Senhor diz, quando chegar, ou quando vier, o Consolador, o Paráclito, o Espírito Santo, o outro, quando ele vier. Então aqui deixa claro que ele ainda não estava. Ele estava em Jesus, mas não estava com os discípulos e nem nos discípulos. Então quando ele vier,
futuro, né? E ele continua dizendo, o Espírito da verdade, o Espírito da verdade, esse Consolador é o Espírito da verdade, porque ele é Deus, ele é a verdade. Ele é a verdade de Deus, ele é a verdade enquanto Deus. Continua dizendo, que vem, ou que procede do Pai, o Espírito Santo da verdade que procede. Ele vem do Pai, ele sai do Pai. Então, veja que lá o Senhor Jesus, eu vou rogar, eu vou pedir. E aqui diz, esse Espírito que vai vir, ele procede do Pai. Ele é procedente do Pai. E ele continua dizendo, ele falará a respeito de mim. Ele falará a respeito de mim. É o Espírito Santo que vai falar de mim para vocês. É o Espírito Santo que vai me revelar a vocês. Porque até aquele momento, nem os apóstolos sabiam quem era Jesus. Eles estavam aventurando ali. Bom, se você diz que é o Messias, então vamos lá, vamos ver. Viram os milagres, então vamos seguir. Mas eles ainda não tinham convicção disso. Tanto é que na crucificação houve a dispersão geral. E os 2 discípulos de Emaús, quando voltavam, eles conversando, diziam, pensávamos que era ele, achávamos que era ele, mas nos decepcionou. Então eles ainda não tinham certeza, era apenas um achômetro. Então é o Espírito Santo que vai revelar Cristo para nós, para o mundo, para as pessoas. Então, veja que nesse trabalho de Deus, o Pai na criação, o Filho na criação, o Filho na encarnação, o Filho na redenção, e o Espírito Santo aplicando todas essas realidades às experiências das pessoas. Então, o Espírito Santo revelando Cristo a você, a mim, a todos nós, e nós vamos ficando encantados com Ele. Então, nós olhamos para Jesus, e quem é que nós vemos ali? Nós vemos Deus encarnado, que não faz nenhum sentido para nenhuma pessoa que não tenha a iluminação disso. Então, se a pessoa zomba disso, a pessoa ridiculariza isso, é porque ela ainda não foi iluminada. O que Paulo fazia a respeito da pessoa de Jesus em Nazaré? O perseguia, blasfemava contra ele, etc, etc. Quando seus olhos foram iluminados e ele viu, o que ele passou a falar de Jesus? Mudou radicalmente o seu entendimento daquele homem chamado Jesus de Nazaré. O Jesus de Nazaré já não é mais só o Jesus de Nazaré, é o Jesus divino, feito homem, passou pelo processo da encarnação, morte e ressurreição, e agora está à direita do Pai, na glória, glorificado, intercedendo por nós. Então ele vai dizer, eu era ignorante, eu era incrédulo, eu era blasfemo, eu era o pior de todos os homens. Aleluia. Porque o Espírito Santo é que vai mostrando essas realidades. Então nós vamos tomando conhecimento e consciência dessas realidades. E elas vão nos ganhando, elas vão nos tornando cada vez mais conscientes delas, e o nosso desenvolvimento, o crescimento dentro disso, vai se dando dia a dia. Nós estamos crescendo nessa realidade. Então o Espírito Santo revela Jesus, e ele vai descer para começar esse trabalho no dia de Pentecostes. Os discípulos estão reunidos ainda sem ter conhecimento dessa verdade, e o Espírito Santo desce, diz ali que ele pousa sobre cada um deles. Note, o Espírito Santo, pessoa divina, né? Mas ele é capaz de pousar sobre cada uma daquelas pessoas. Então ele está em todas as pessoas ao mesmo tempo, sem se dividir, ele não se divide, né? Então é um mistério glorioso dessa trindade que nós adoramos. Então Jesus termina esse versículo dizendo assim, ele falará a meu respeito, e eu sou quem enviará esse auxiliador a vocês. Olha, eu vou rogar, né? Ele virá do Pai,
eu é que vou enviar. Veja que ele vai misturando as coisas aqui. Então, se não tivermos, de fato, a iluminação para entender isso, vira confusão. É uma confusão de termos e nós não vamos chegar a ponto nenhum. E aí ele termina dizendo, esse auxiliador a vocês, da parte do Pai. E quando ele vier, ele fará de vocês minhas testemunhas. Ele vai confirmar isso em Atos 1:8, quando ele diz, para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos do poder, e aí eles seriam, a partir daí seriam suas testemunhas, porque falariam segundo aquilo que o Espírito Santo lhes revelasse. Então o Espírito Santo em nós nos faz ser testemunhas de Cristo. Ele nos faz ser, primeiramente, testemunhas de Cristo. E segundo, ele nos faz viver como testemunhas de Cristo. Então uma coisa é ser testemunha, outra coisa é viver como testemunhas. E tudo isso é feito pelo Espírito Santo. Então a igreja não existiria, note, isso é importante, a igreja não seria uma possibilidade se não houvesse essa atuação presente do Espírito Santo nela. Então a igreja só é igreja, só existe como igreja, ela só passou pelo que passou, suportou o que suportou, viveu o que viveu e não acabou, porque ela tem nela o Espírito Santo. Se ela fosse uma construção da mentalidade das pessoas daquela época, ela já teria desaparecido há muito tempo. Ela já não existiria mais. Nós estamos vivendo hoje na pós-modernidade, hoje na contemporaneidade, uma tentativa de diluir a igreja na cultura. Então, hoje nós temos aí essa mentalidade que já está presente no cristianismo, presente na igreja, inclusive, uma tentativa de desfazer essa consciência, essa mentalidade, para que as coisas todas sejam vistas a partir de um outro prisma, de uma outra perspectiva, que não seja necessário considerar o princípio dessa trindade divina. Então as igrejas elas vão crescendo, se ampliando, se multiplicando, e as pessoas que vão assumindo a liderança dessas igrejas, cada nova geração já vem com uma nova mentalidade. Veja que aquilo que até a reforma, por exemplo, vai sendo espalhado, vai se desfazendo, e hoje nós temos aí essa mesma igreja, esse mesmo cristianismo, porém, já pensando de uma forma muito mais ampla, muito mais dinâmica e aberta, e esse risco diário de que a realidade do ser igreja desapareça no meio dessa filosofia contemporânea. Então, é o Espírito Santo que vai impedir isso. Então, se o Espírito não estiver atuando, a igreja realmente deixa de ser igreja. Então, aqui nós temos isso. Então, se nós entendemos essa atuação do Espírito, que a igreja é um momento dentro do processo criador de Deus, e que ela tem um começo, um meio e um fim. Ela começou em Pentecostes, está sendo construída, e por ocasião do advento de Cristo, ela será levada para o casamento para assumir uma outra função, ou a sua função definitiva. Porque a igreja hoje, o seu trabalho é ser construída através do Espírito Santo. Então, ficando isso para nós, mais ou menos, que é muita coisa, resolvido, nós podemos tomar agora o verso 1 do capítulo 15, para entendermos a palavra do Senhor nesse capítulo. Sem isso, a gente não entende o capítulo 15. Ele vai ficar faltando muitas peças. Então, agora nós vamos ver o Senhor Jesus dizendo assim, notem, eu sou a videira verdadeira, eu sou a videira verdadeira e meu pai o agricultor. Eu sou
Então, quando ele usa essa expressão, eu sou, né, no hebraico é Yahvé. Yahvé é o mesmo que Deus fala a Moisés, quando Moisés pergunta qual é o teu nome para que eu anuncie ao povo. E Deus diz, eu sou. Mas como no hebraico não tem o verbo ser, então Deus diz, eu. Né? Eu te enviou. E quando Jesus diz, eu sou, se nós tomarmos o hebraico, ele vai dizer, eu. Eu, a videira verdadeira. Mas como o Antigo Testamento foi traduzido para o grego, mais ou menos no início do segundo século antes de Cristo, por 70 judeus sábios das Escrituras, e eles vão pegar o eu de Êxodo 3, 14 e 15, e vão traduzi-lo por ego em mim, no grego, eu sou, aplica a essa palavra o verbo ser, eu sou. Então a gente vai entender que lá no hebraico já estava embutido o ser de Deus. Então podemos dizer ali, como está traduzido, eu sou Deus, o ser, aquele que é eternamente, que é infinitamente, que é imutavelmente. Ele é o único ser. Então, quando Jesus diz, eu sou, é como se ele estivesse dizendo, eu sou o único que é. Não tem outro além de mim. Eu sou o que sou. Então, Jesus mostra primeiro a quem ele é. Então, a minha visão dele tem que estar adequada ao que ele é. Ele não é um líder religioso, ele não é um profeta, ele não é um grande psicólogo, um grande filósofo, Não, ele é o ser, o único ser que existe. Nós não somos o ser, nós temos um ser dado por ele. O nosso ser é um ser dado. Agora, ele é o ser. E quando ele diz que ele é a videira, note, a videira, mas qual é a natureza desta videira? Diz verdadeira. Então, quando ele diz eu sou a videira verdadeira, ele está nos deslocando, note, isso é muito bom, ele está nos deslocando de tudo aquilo que não é verdadeiro. Então, quando nós lemos Gênesis 1, 26, por exemplo, e ali nós encontramos o seguinte, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. A primeira visão que temos, ou o primeiro entendimento, é do homem Adão. E Adão vem como verdadeiro. Mais tarde, Paulo vai dizer, Adão não é o verdadeiro. Adão é a figura do verdadeiro. Veja, Adão é a sombra do verdadeiro. Então você não pode olhar para Adão e dizer que ele é o homem criado à imagem e semelhança de Deus nessa dimensão do verdadeiro. Porque ele não é, ele é apenas símbolo. Então quando ele aparece, o que aparece no Gênesis? Aparece um símbolo do verdadeiro. O verdadeiro virá ainda. Então quando o verbo se faz carne, quando ele toma a humanidade para si, é que ele se torna a videira verdadeira. Ele já é essa videira, mas ali ele se mostra a videira verdadeira. Ele é o verdadeiro ser humano, imagem e semelhança de Deus. Então Paulo em Colossenses 1,15 vai dizer, ele é a verdadeira, a perfeita, perfeitíssima imagem de Deus. No verso 9 do capítulo 2 ele vai dizer, nele habita corporalmente toda a plenitude de divindade. O escritor aos Hebreus vai seguir esse mesmo caminho. Então nós temos em Jesus a videira verdadeira, ou seja, a humanidade verdadeira. A humanidade presente nele, que ele assumiu na encarnação, é que é a humanidade eterna, que vai estar para sempre com ele. Então a humanidade, de fato, vai começar a partir da encarnação. Então ele é a videira verdadeira.
E a gente pode voltar ao Gênesis e pensar no Éden, o jardim do Éden. Então, quando Deus coloca Adão e Eva no jardim, né, ali nós temos um jardim também simbólico, também metafórico, não é o jardim. Então Adão estava no jardim, mas ainda como figura, tanto ele como o próprio jardim. Então quando o Senhor Jesus disse ao ladrão crucificado com ele lá à sua direita, ainda hoje estarás comigo no paraíso, veja, ainda hoje estarás comigo no paraíso, ele está apontando para o jardim. Mas um jardim não no sentido de um lugar geográfico, mas o jardim que é ele mesmo, ou seja, que é o próprio Deus. Então a humanidade vai se conformando com ele de tal forma, de tal maneira, aleluia, aleluia, que vai permitir realmente Deus ser tudo em todos. Então a igreja ela entra para essa relação com o verdadeiro, né? E o pai, ele diz, é o agricultor, né? O pai é o idealizador de tudo isso, né? É o arquiteto de tudo isso. Tudo isso está arquitetado na eternidade. Então é o único. Veja, todas essas questões elas não são feitas por outros, ela é feita pelo próprio Deus, né? Criada por Deus enquanto plano e executado por Deus enquanto ação, que vai se consumar lá na frente. Então, quando ele diz, eu sou a videira verdadeira, nós não podemos pensar aqui em outra coisa que não seja a realidade dessa nova criação, dessa nova humanidade que começa com a igreja. A igreja é as primícias, as primeiras, nessa nova realidade, que vai crescer até que isso se expanda. Então, a partir do verso 2, ele vai mostrar a relação que vai se dar agora, né, entre os ramos e a videira, né, ramos em mim, videira, e a produção dos frutos. Aí já é uma relação do tempo, da história, da construção da igreja, que só poderá ser entendido com essa chave de leitura do primeiro versículo. Primeiro, entender a partir da Trindade e das ações das pessoas da Trindade dentro desse processo, e do Cristo, que é a verdadeira imagem e semelhança de Deus, unindo a si a humanidade, na sua humanidade, sem se tornar pessoa humana, porque ele não é uma pessoa humana, ele é uma pessoa divina vestida de humanidade. A nossa humanidade nele, unida a ele, conformada com ele, é a expressão dessa relação maior que virá. Então, o Espírito Santo é que vai realizando isso, o Espírito Santo é que vai trabalhando isso na nossa consciência agora, nos construindo, nos iluminando, nos mostrando, e essa dependência que nós temos dele para que isso tudo seja experimentado no nosso espírito, no nosso interior. Note que Paulo vai dizer o Espírito Santo testemunha com o nosso espírito que isso é verdade. Agora, se você e eu pensarmos, Paulo é muito sutil, né? Ele usa aí de uma sofisticação maravilhosa. Ele vai dizer, o Espírito testifica com a minha razão, com a minha carne. Não, ele diz com o meu Espírito. Porque isso não se dá na dimensão da matéria, da carne, nem da alma, no estado que ela se encontra hoje. Isso se dá na dimensão do Espírito. Então, o meu Espírito se relaciona com o Espírito de Deus, o Espírito de Deus se relaciona com o meu Espírito. Então, essa relação é espiritual. Jesus faz um discurso longo sobre ser ele o pão da vida. Quem come da minha carne, quem bebe do meu sangue, é um discurso ruim de ouvir. Os judeus disseram, quem pode aguentar isso? É ruim de ouvir, comer minha carne, beber meu sangue. Que é isso? Coisa maluca, né?
Mas aí ele diz, olha, vocês não entenderam nada. A minha palavra, essas palavras que eu estou dizendo, são espírito e vida. Vocês ouviram tudo na matéria, né? Vocês ouviram carne, né? Vocês pensaram em churrasco, né? Comida, bebida, vinho, água, sei lá. Mas não tem nada disso. O que eu estou falando aqui é espírito. Vocês só entenderão isso na dimensão do espírito. E quem vai tornar isso claro para vocês será o espírito. Então nós estamos aqui hoje, nessa manhã, reunidos, você que está me vendo aí com a mesma fé, com a mesma realidade. Nós estamos unidos num só corpo em espírito. Fisicamente estamos todos separados, somos indivíduos, né, vivendo cada um a sua vida, cuidando dos seus negócios. Mas em Cristo, Paulo criou essa expressão muito boa, em Cristo nós somos um só corpo, um só espírito. Termino aqui dizendo, repetindo o que ele escreve na primeira carta aos Coríntios 6:17. Diz, todos aqueles que se juntam com o Senhor, se unem com o Senhor aqui é Cristo, todo aquele que se junta com Cristo, torna-se uma mesma pessoa com Ele. Olha que coisa fantástica. Então não importa onde você está, não importa onde eu esteja, não importa a pluralidade que somos enquanto seres humanos individuais, mas em Cristo nós somos uma só pessoa. Uma só pessoa. Então essa realidade que vai permitir o plano eterno de Deus ser concluído e atender o seu propósito para sempre. Então, falar do Espírito Santo é algo necessário para a nossa vida de fé, porque é a dependência total dele para que tudo isso se torne realidade. João é tão específico nisso que ele vai dizer, olha, vocês já têm a unção, vocês já têm o Espírito Santo. E porque vocês já têm o Espírito Santo, não é mais necessário que ninguém ensine vocês coisa alguma. Então, não sejam tolos. Ele vai dizer isso lá. É João que está dizendo, não sou eu. Eu não teria coragem, não teria essa ousadia, né? Mas João fala, né? Então não sejam tolos de ficar dando ouvido a todo mundo aí. Porque aquilo que é preciso saber de Cristo como experiência que lhes dá convicção, só pode ser feito pelo Espírito Santo. Não pode ser feito por outro. Os outros vão ensinar a teologia, a doutrina, vão ensinar muita coisa que são necessárias, que a gente precisa aprender e tal. Mas nada disso vai fazer de vocês cristãos. Vocês podem encher a cabeça de conhecimento de Cristo, da cristologia, da Trindade, e não serem cristãos, não terem ainda a experiência dele. Então, quem dá a experiência de Cristo para nós é o Espírito Santo. Então, meus irmãos e irmãs aqui que me veem, estudemos cada vez mais o Espírito Santo. Busquemos conhecer mais essa sua ação em nós e através de nós, para que nós, de fato, sejamos testemunhas de Jesus Cristo. O Jesus de Nazaré, que se encarnou e morreu, e também do Jesus ressuscitado, que agora é glorioso, virá para estabelecer o seu reino eterno. Que Deus te abençoe, nos abençoe e esteja sempre conosco. Amém e amém. Graças a Deus.